Estamos em Josué, capítulo 21. Eu quero te falar nessa noite, eu quero conversar com cada um dos irmãos nessa noite sobre o Deus que cumpre suas promessas. Fala comigo, Deus cumpre as suas promessas. Mas vamos falar com fé agora, tá bom? Deus cumpre as suas promessas. Eu não vou ler o capítulo todo de Josué 21, você vai ler na sua casa. Eu vou ler alguns trechos, vou ler agora do verso de 1 a 8 e depois do verso 40 em diante. Os chefes da família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Nun, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas. Em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que vocês não dessem cidades que nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens para os levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão, de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Rubem, de Gade e de Zebulon. Desta maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Vamos lá para o verso 40. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades, com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Fala comigo. Deus cumpre suas promessas. Senhor, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe como está a vida de cada um que está aqui nesta noite, está acompanhando essa transmissão. O Senhor sabe aquele que está desanimado, aquele que está abalado, aquele que está aflito. Que nesta hora, ó Deus, nossos corações, nossas mentes se voltem à Tua palavra e que nesta hora o Senhor derrame sobre nós da Tua graça, da Tua sabedoria e principalmente do Teu discernimento, para ao sairmos daqui possamos viver, ó Deus, certos da esperança que o Senhor tem nos dado. Abençoa nesta hora, ó Deus, que as palavras que eu venha proferir sejam somente para o Teu agrado e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.
Nós vivemos no meio de uma sociedade que não confia no outro, não confia mais em ninguém. Foi feita uma pesquisa, cerca mais ou menos de 8 anos atrás, quais eram as instituições em que o povo brasileiro mais confiava. A igreja não ficou nem entre as 10, que lamentável. A instituição que o povo brasileiro mais confia são as Forças Armadas, em segundo lugar o Corpo de Bombeiros, e aí vai os grupos que nós temos. As igrejas ficaram abaixo do 10º lugar. Nem nas igrejas as pessoas estão confiando. Eu quero te perguntar, você confia na Bíblia? Você realmente confia na palavra de Deus? Porque hoje nós somos bombardeados de todas as formas para não crermos na validade dos ensinos da palavra de Deus. Nós somos desestimulados a ler, estudar e compreender a palavra de Deus. Nós somos desestimulados até mesmo dentro das igrejas. Se você fizer uma sondagem assim, fizer lá no Google, a pregação mais assistida, você não vai ver uma exposição da palavra de Deus. Você vai ver alguém, provavelmente, falando de que Deus tem alguma promessa para você, alguém prometendo alguma promessa para você e para a pessoa que estiver ouvindo. É errado, pastor, a gente querer as promessas de Deus? Não, não é errado. Errado é você não confiar na palavra de Deus. É errado você ler a palavra e achar que agora você precisa de alguém para te dizer que Deus tem promessas para a tua vida. Errado é você não confiar no que Deus disse para você. Preste atenção no que está acontecendo na história do povo de Israel. Esse povo que entrou aqui em Canaã, eles não eram habilitados na guerra. Esse povo nasceu na peregrinação do deserto. Eles não receberam nenhum tipo de treinamento. Eles enfrentaram as nações mais poderosas, os grupos mais poderosos. Eles não tinham, para você ter ideia, eles não tinham nem a habilidade de forjar espadas. Olha o nível do exército de Josué. E foi com esse exército que Josué derrubou a cidade mais fortificada que havia em Canaã, que era Jericó. Os muros caíram, porque Deus prometeu, Deus foi adiante, eles confiaram e Deus abençoou. É isso que esse povo fez. Deus cumpriu todas as suas promessas que Ele disse. E eu confio que Deus vai cumprir todas as promessas que estão em sua palavra. Eu confio que Deus vai cumprir tudo que está descrito neste livro. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Eu amo estudar a palavra de Deus. Eu gasto minha vida, gasto meu tempo. Se eu tenho oportunidade, se eu vejo que tem algum conhecimento que possa agregar a minha compreensão da palavra de Deus, eu quero ler, eu quero refletir, eu quero conhecer. Porque a Bíblia, ela é fonte de vida, ela é fonte de esperança, ela é fonte para fortalecer a minha vida, a sua vida, para fortalecer a vida da nossa igreja, para fortalecer a vida do seu povo. É assim que tem acontecido ao longo desses mais de 2000 anos da história da igreja. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo que confiamos primeiramente que esta palavra vem de Deus. Esta palavra vem de Deus. Eu não creio que a Bíblia precisa ser atualizada. O que eu entendo é que a minha mente deve ser atualizada à palavra de Deus. O que eu entendo desse texto é que, se eu ainda não consigo compreender o que esse texto está dizendo, a falha não está no texto, a falha não está em Deus, a falha está em nós, de não estudarmos e compreendermos esta palavra. Eu me lembro do meu querido professor Russell Shedd, em uma de suas aulas, ele dizendo assim: depois de toda a minha labuta de ter escrito e estudado em todos esses textos, eu confesso a vocês que eu me sinto ainda um neófito na fé diante de todos esses textos.
E infelizmente nós vivemos numa época de uma arrogância tremenda, de uma prepotência tremenda, de crentes que não estudam a Bíblia, que ao ler um texto desse já fica falando, o que vai tirar daí? Não tem nada para se tirar daí, mas tem muitas coisas que nós podemos aprender nesse texto. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto, essa tribo, a tribo de Levi, era o povo que ia ser o representante de Deus. Era o povo que estaria no meio de toda a nação de Israel, para que Israel pudesse então buscar a presença de Deus. Então eles estabeleceram essas cidades. Esse povo não iria trabalhar, esse povo iria cuidar principalmente de ensinar a história da Bíblia, preservar a história da Bíblia, as leis de Moisés e promover então as reuniões, as festas, para que o povo nunca esquecesse da história dele. Vamos fazer uma análise aqui do povo de Israel. Como pode um povo que ficou sem ter a sua nação, a sua pátria, por mais de 2045 anos. Foi isso que o povo de Israel ficou sem ter pátria, sem ter um local específico, onde eles pudessem dizer, aqui é a minha pátria. Nós somos brasileiros e nós podemos dizer que a nossa pátria é o Brasil. Esse povo peregrinou por mais de 2040 anos, sem ter uma pátria. Como pode esse povo, então, ser reunido depois da Segunda Grande Guerra, no espaço, então, que ali já habitavam outras pessoas, e ali foi delimitado esse local, e esse povo, então, começou a vir de todas as localidades do mundo, porque existem judeus espalhados em todos os lugares do mundo. Até quando eu estive lá em Recife, me contaram uma história muito interessante, que um navio cheio de judeus veio para entrar e se estabelecer ali no porto de Recife. E o Marquês de São Vicente expulsou os judeus. Esses judeus saíram daqui e foram para os Estados Unidos. E eles fundaram uma ilha que chama-se Manhattan. Que coisa incrível. Manhattan era para estar no nosso litoral brasileiro, lá em Recife. Está lá nos Estados Unidos. Olha que coisa ingrata, terrível para essa nação. Mas existem judeus aqui entre nós, até mesmo aqui entre nós deve ter alguém que tem uma raiz judaica aí que nem está sabendo disso, mas tem. Se você tem nome Machado, esses nomes assim que são ligados à terra, provavelmente você faz parte de um grupo que fugiu lá da Península Ibérica e veio se residir aqui no Brasil fugindo do nazismo. Isso é uma característica desse povo. Mas olha que coisa interessante, esse povo quando se reúne, em 1945, se reúne algo em torno de 250 mil judeus. São os primeiros habitantes da nova pátria de Israel. Desses 250 mil, eles decidem então falar hebraico. E o que é incrível, a língua que estava morta, em menos de 2 anos, todos eles estavam falando hebraico. A gente está aqui nessa pátria há quantos anos, né? A gente não dá conta de falar esse português difícil. Mas aquele povo se reuniu, eles tinham uma língua. A primeira celebração que eles fizeram, então, foi a celebração de Yom Kippur. Olha que coisa incrível. E eles se reuniram à frente do Muro das Lamentações. E eles celebraram ali por 5 dias, cantando o Saltério, o 4º livro de Salmos. Eles cantaram por 5 dias o último livro de Salmos, que é composto de 42 salmos, e eles passaram a manhã, a tarde, a noite e a madrugada cantando o saltério. Como pode uma nação que estava dispersa, que não tinha mais cultura, cantar e entoar as suas canções na sua língua materna?
estabelecida e voltar àquilo que eles foi a pátria, foi o local que Deus prometeu a eles. Eu não quero parar só aí, eu quero te dizer o seguinte, que esta nação de 1945, em 10 anos ela se reconstruiu, ela saiu dos 250 mil e pulou para algo em torno de 2,5 milhões. E lá hoje, até hoje, emigram novamente para Israel, algo em torno de 50 mil judeus todos os anos eles vão para lá. Eles estão sendo reunidos novamente. Olha que coisa magnífica e impressionante é isso. Eu quero que você esteja olhando e entendendo quem é esse Deus de promessas. Porque as promessas dele não têm fim. As promessas dele não falham. As promessas dele são verdadeiras e elas se cumprem. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa história. Esse povo reuniu e eles lutaram contra 5 nações. Com a guerra que se chamou a Guerra dos 10 anos. Sabe quantos judeus morreram nessa batalha? Nem 10 mil homens. Sabe quantos inimigos morreram? Cerca de 1,5 milhão. Dá para você entender do que nós estamos falando? Dá para você entender que nós estamos aqui para servir a um Deus de promessas e um Deus que cumpre as suas promessas. Eu quero te dizer alguma coisa aqui mais profunda sobre isso. Então, são 46 cidades dos levitas. Dessas 46, são 48 cidades. Dessas 48, 6 cidades são as cidades refúgios, como vimos semana passada. Dentro dessas cidades refúgio, então, era o local onde o sacerdote estaria ali para executar a justiça e para que as pessoas não fossem, então, punidas dentro daquele território no período em que eles estivessem julgando. Lembrando que era só o assassinato, o crime doloso, não o culposo, aquele que era sem intenção de realizar a morte. E então, esse povo está aqui agora. E esses judeus vão diante de Josué, e Josué então divide a terra, e eles recebem a sua terra. E eles recebem a terra para que o povo de Israel não esquecessem quem é Deus, não esquecessem de aprender sobre a história de Deus, não esquecessem de compreender o que Deus fez na história do seu povo. Eu quero te falar algumas coisas aqui nesta hora, que eu acho que são algumas lições que nós precisamos tirar dessas duas histórias do passado, da antiguidade, e essa história mais recente nossa sobre esta nação de Israel. Existe uma cultura que é ensinada dentro da família. Um judeu ensina ao seu filho a respeitar a Yahvé. Um judeu ensina ao seu filho a conhecer os 10 mandamentos. Um judeu ensina ao seu filho, ao chegar com 12 anos de idade, que ele saiba pelo menos a Torá por completo e seja capaz de explicar a Torá por completo. O que é a Torá, irmão? Você sabe o que é a Torá? Quais são os livros que compõem a Torá? 5, né? Quais são os livros que compõem a Torá, irmãos? Vocês estão com medo? Vamos, igreja. Gênesis. Exatamente. Aos 12 anos, um judeu já conhece. Um judeu conhece as 12 celebrações e o porquê e a razão. Conhece as festas judaicas. Conhece o porquê dessas coisas. Eu quero te fazer uma pergunta, querido irmão e querida irmã. Você ensinou seu filho aos 10 mandamentos? Tem gente que é capaz de dizer a seleção de 1970, mas não é capaz de dizer o nome dos 12 apóstolos. Eu me lembro alguns anos atrás,
Acho que é o terceiro domingo que eu vou falar de Jô Soares. Eu gostava de Jô Soares, tá bom, irmãos? Vão tendo paciência que eu gostava muito dele. Na minha timeline está aparecendo muitos vídeos do Jô Soares. Acho que é porque eu gostava dele, né? Então, passou uma entrevista que eu achei fantástica, essa entrevista. A entrevista foi com o missionário R.R. Soares. E eu achei fantástica essa entrevista, porque o Jô Soares apertou o R.R. Soares de tudo quanto é jeito, e ele perguntou quais são os livros da Bíblia, quando foi escrito, quem são os apóstolos, e o R.R. Soares falando com aquela brandura, aquele jeito dele, aquela tranquilidade e tal, e Jô Soares perguntou para ele, e os 10 mandamentos, e ele falando, e ele falou, o saltério, o que você conhece dos salmos? E ele falava naquela tranquilidade, e eu parei e pensei algumas coisas naquela entrevista, isso aí está lá no YouTube, você pode assistir, eu acho que é uma das entrevistas mais assistidas do Jô Soares, e vale muito a pena, porque ali nós vemos alguém que conhece a Bíblia, alguém que guarda a palavra de Deus, alguém que confia em um Deus de promessas, em um Deus de milagres. Nós temos algumas lições para aprender em Josué capítulo 21, querido irmão, querida irmã. Nós precisamos aplicar esse texto em nós. A primeira lição que eu gostaria que você tirasse nessa noite é que você precisa realmente confiar no Deus de promessas. Mas não no Deus de promessas, porque Ele vai ter uma promessa para você particular. Não, Ele tem promessa, está aqui na palavra. Você não precisa de ninguém para falar para você uma promessa na sua vida, não, irmão. Deus quer que você vá bem. Quantos aqui acreditam que Deus quer que você vá bem? Amém ou não? Você precisa de alguém que fale para você, eis que te digo, que Deus está me falando, que tem uma porta aberta para você. Não, eu não preciso disso. A gente não precisa disso. A gente não precisa ficar nessa brincadeira. A gente não precisa ficar nesse tipo de insensatez. Você precisa ser um cristão que confia verdadeiramente na palavra de Deus. A promessa de Deus é, medita no livro da lei de dia e de noite, todas as coisas vos serão bem. Mas pastor, isso não é só lá no Antigo Testamento? Não, não é só lá no Antigo Testamento. Isso também está no Novo Testamento. E Jesus Cristo diz, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho e ensinar as pessoas a guardar a tudo que eu vos ensinei. E olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quem está com Jesus tem vitória na sua vida, sim ou não? Amém? Você confia nisso? Então viva nessa promessa, amém, irmãos? A segunda coisa que eu quero que você entenda, além de ser um Deus de promessa, um Deus que cumpre as suas promessas, Ele não é homem. Ele não é homem. Os homens mentem, os homens falham, os homens decepcionam. Então não coloca a sua fé em homens. Coloca a sua fé em Deus, coloca a sua fé na palavra, coloca a sua fé em Cristo Jesus. Porque o que é Jesus? E aí é essa história linda desses levitas. Nós vimos semana passada, então, que Jesus é o nosso refúgio, aonde nós podemos nos refugiar nele. Mas aqui, no meio do povo de Israel, Deus separou 48 cidades para os levitas, para que por onde esse povo estivesse passando, eles pudessem tropeçar e cair dentro de uma igreja. Deu para entender? Onde eles estivessem passando, eles iam cair dentro de uma igreja. Eles iam entrar dentro de um tabernáculo. Eles iam entrar ali, ia estar ouvindo alguém pregando, ia estar ouvindo alguém falando, alguém orando, ia estar falando, louvando a Deus, porque o tabernáculo era essa representação da presença de Deus. E é interessante, porque a primeira tribo a receber é a tribo de Judá. Ontem a gente estava no encontro de casais, e aí quando eu vou estudar o texto, aí minha mente vira assim um verdadeiro liquidificador, com um monte de coisa que vai juntando de um lado para o outro. E ontem eu estava falando, eu falei, nossa, vou usar esse negócio amanhã à noite também. Foi o Paulo que começou esse negócio ontem à noite. Aí eu estava aqui pensando e eu falando, gente, olha que coisa fantástica. A primeira tribo a receber os levitas, a receber a primeira cidade refúgio. Eu fui olhar isso aqui, foi Judá. E quem é o Judá na história lá dos 12 irmãos?
Judá é o primeiro que queria matar José, mas depois Judá se arrependeu. Aí ele falou, não vão matar, vamos pegar, sujar a capa dele com sangue, e a gente leva para o pai e diz assim, mas daí a gente vende ele, e a gente ganha um dinheiro com ele. Aí, quando ele chega lá, ele viu que o pai dele ficou arrebentado, ficou triste, de luto, rasgou as vestes, se jogou cinza sobre o seu corpo. Ele ficou 7 dias nu, simplesmente clamando a Deus porque tinha levado o filho José dele. Vem a seca, eles vão ter que ir lá no Egito. Aí, quem está lá no Egito, quem que é o governador lá do Egito? José. E aí, ele manda colocar uma taça, e a taça está, a botija está onde? Está no burrico do Judá. Aí, ele fala, não, olha, eu quero que você traga o seu irmão mais novo. Olha o que Judá faz na história. Ele fala, não, eu não vou trazer meu irmão mais novo, porque o meu pai sofreu muito quando o meu outro irmão morreu. Então eu vou ficar, e se você quiser, você pode me matar. Eu vou morrer pelos meus irmãos. Quem morreu por nós, irmãos? Jesus. Quem é Judá aqui a receber a primeira tribo de Levi? Esse tem uma representação e um significado muito profundo para mim e para você. De que não era simplesmente algo que estaria lá agora numa cidade. Vá comigo lá em 2 de Pedro, capítulo 2. Abre a sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 2, e veja o que Pedro vai nos ensinar sobre isso agora, nessa noite. Desculpe, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 2. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, não precisa mais dos levitas. Aliás, até usar essa expressão hoje em dia está errado, porque Deus não tem mais levitas. Sacerdote é todo aquele que aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem é o sacerdócio real, irmão? É aquele que tem a vida em Cristo Jesus. Se você tem a sua vida em Cristo Jesus, você é um sacerdote de Deus. Agora, olha que coisa preciosa. Se era para o povo de Israel, por onde eles estivessem passando, na terra de Israel, eles tropeçassem, caíssem perto de uma tribo de Levi e pudessem orar, adorar e buscar a Deus, o que Deus está fazendo conosco nesse tempo? O que Deus faz comigo e com você nesse tempo? Ele nos chama a ser esses sacerdotes. Ele nos chama a ser esses levitas. Ele nos chama a ser esse povo que mostra para as outras pessoas que existe um Deus de promessas, que existe um Deus que cumpre promessas e que existe um Deus que Ele faz as promessas acontecerem em nossas vidas. Amém, irmãos? Nós não precisamos comprar a promessa. Nós não precisamos barganhar as promessas. Nós só precisamos viver dentro das promessas de Deus, dentro da palavra de Deus. Qual é a grande promessa que o Senhor Jesus deixou para nós? Eu estarei convosco todos os dias. Cristo está contigo, irmão, irmã. Eu sei que tem dias que parece que a gente não está vendo Deus, mas saiba, Ele está contigo, amém? Ele não está longe nem distante. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 22, ele diz assim: o mistério que estava oculto se fez revelado em nós, que é Cristo em nós. Coloca a mão no teu peito. Cristo está em você, amém? Cristo está em você, Ele habita você. Creia na promessa. Creia na promessa de Deus.
creia na santa presença dEle, creia na poderosa presença de Deus, creia no poderoso agir de Deus na tua vida. Isso não é só para você sentir, mas isso é para você crer verdadeiramente, crer nele. Lembra que eu falei para vocês semana passada, que a pessoa cometeu um erro lá, ela saía correndo para se abrigar lá na cidade refúgio. Agora eu quero te dizer o seguinte: se abriga hoje em Cristo Jesus, se abriga hoje no Deus de promessas, se abriga hoje, abriga a tua alma, abriga a tua casa, abriga a tua família, abriga os teus projetos em Cristo Jesus, viva com Ele todos os dias da tua vida. Não fique enclausurando Jesus nessas quatro paredes, não. Leve Ele por onde você for, porque por onde você for, você poderá falar desse Deus, esse Deus que faz maravilhas, que Ele pega um povo que não tinha perspectiva nenhuma, que não tinha condição nenhuma, mas faz esse povo ser vitorioso. Esse Deus faz isso hoje. Ele faz isso hoje. Esse Deus faz e fez na minha vida. Ele faz isso hoje. Confia nesse Deus. Para de ficar vivendo igual bambu, que hora está para um lado, hora está para o outro. Vivendo por ventos e ventos. Não, viva pela fé, viva pela palavra, viva por esse Deus que diz para nós nesta noite, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Todas as promessas que o Senhor tem para nós, nenhuma falhará, todas se cumprirão. Então vivamos em Cristo Jesus, andemos em Cristo Jesus, confiemos nele todos os dias de nossas vidas. Eu não conheço algo mais poderoso, eu não conheço algo que possa produzir uma esperança verdadeira. Eu não conheço algo que possa aplacar uma noite terrível. Eu não conheço algo que possa enxugar a alma desesperada, que pranteia sem saber das suas soluções. Mas eu conheço Jesus, eu conheço a sua palavra, e eu sei que os que confiam no Senhor são como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Feche os teus olhos hoje. Como é que você está? Como é que está a sua alma? Está cansada? Está sem esperança? Como é que está a tua vida? Você está tateando e querendo encontrar? Está querendo se agarrar em algo? Deus te trouxe hoje aqui. Tudo que nós estamos fazendo nessa noite aqui só tem um propósito, é que você se aproxime de Cristo Jesus e que você confie em Cristo Jesus. Você quer se aproximar dele nessa noite? Levanta sua mão, quero orar por você. Amém. Confia em Cristo Jesus, confia. Que hoje seja o início de uma nova história na tua vida. Que hoje seja o início de uma vida de fé com Cristo Jesus. Que hoje seja um início de uma convicção profunda nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que cumpre as suas promessas. Fique em pé comigo na presença dEle e vamos orar nessa hora. Feche teus olhos e fala com Deus nessa hora. Fala com o Senhor. Diz: Senhor, hoje eu vim aqui, não sei nem direito porque eu vim, mas eu vim aqui. E se você não está conseguindo crer nas promessas dEle, que hoje você possa falar com Ele: Senhor, me dá a fé para crer nas Tuas promessas, para crer que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, para crer que o Senhor cumprirá todos os Teus planos, que o Senhor me dê a direção para o meu viver.
tira o cansaço da minha alma, fortalece a minha fé, me encha da viva esperança, me encha do teu poder. Fala hoje, eu preciso do teu poder, eu preciso de ti, Jesus. Todo aquele que o busca de todo o coração, ele não lança fora, ele acolhe para perto de si, ele o abriga debaixo da sombra do Todo-Poderoso, ele o fortalece e faz com que ele caminhe, e na sua caminhada, ele não se cansará, nem as suas sandálias se desgastará. Confia em Deus. O melhor que eu e você temos a fazer é confiar em Deus, colocar nossa vida nele, andar com ele todos os dias das nossas vidas. Coloca hoje e fala: Senhor, eu quero andar contigo todos os dias, eu quero viver na tua presença todos os dias. Você agora é sacerdote, a nação santa do Senhor. Deus vai te usar, irmão, irmã. Deus quer te usar, irmão, poderosamente. Deus quer te usar poderosamente. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus invadir o teu coração, invadir a tua mente. E deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer em você, através de você, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Ele quer te usar poderosamente. Queira ser a boca de Deus nesse mundo. Que as pessoas, ao passarem perto de você, igual as pessoas estavam passando ali perto de uma dessas cidades dos levitas, de repente estavam ali cansados, angustiados, eles ouviam ao fundo: Bereshi, Bará, Adoná, Bereshi, Bará, Adoná, Elohim. E era aquele povo dizendo que no princípio fez Deus os céus e a terra, e não há nada que vai mudar essa história. Deus continua no controle, porque Ele é todo poderoso. Ele é o Deus todo poderoso. Confia em Deus, que a tua alma descanse no Senhor, que a tua vida seja para Ele, até que Ele volte, até que Ele venha, que a sua vida seja para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu este Espírito Santo da promessa agora em nossas vidas. E aquilo que o Senhor fez e faz na vida do teu povo lá em Israel, eu sei que o Senhor faz na vida daqueles que o te buscam de todo o coração, os que entregam as suas vidas ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor nos deu a promessa de que nós receberíamos então o poder de sermos então chamados agora filhos do Senhor. Filhos do Senhor, adotados em Cristo Jesus, enxertados na videira, para produzirmos fruto, e um fruto, ó Deus, um fruto que venha produzir em nossas vidas, em nossas famílias, o fruto da Tua justiça, o fruto do Teu amor, o fruto da Tua compaixão, o fruto da Tua graça, o fruto, ó Deus, que não se perde, mas o fruto que se multiplica, o fruto, ó Deus, que faz diferença e escreve novas histórias. Toma sim, ó Deus, nossas vidas nesta noite. Toma as nossas vidas, ó Pai, e enche-nos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.